Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, eu sou do canal Processo Criativo e hoje nós vamos ter um tutorial de como criar um post para as redes sociais e com um tema de carnaval. Então vamos iniciar o nosso projeto criando um post de 1080 por 1350, um post mais vertical para o Instagram, o Facebook. Então vamos lá, aqui já está com a minha configuração de 1080 por 1350, a resolução vamos deixar em 200. Pode deixar em menor, né? Mas eu gosto de deixar um pouco mais alta as minhas resoluções. Pesa um pouquinho mais, mas eu acho melhor. Em modo de cores RGB. E nós vamos criar aqui o nosso projeto. E o projeto que nós vamos iniciar é esse que está aí na tela. Vocês já estão podendo observar qual o projeto que nós vamos iniciar. E para fazer esse projeto, nós vamos começar importando os nossos arquivos. Eu tenho aqui o tamborim e a mulher. Essas imagens eu extraí tudo do FreePic. Eu vou deixar o link na descrição e aí você pode acessar essas imagens. As imagens já foram recortadas anteriormente, para não ter muito trabalho. Acreditando eu que boa parte das pessoas que já estão aqui já conhecem um pouco do que é o Photoshop, e de recortar imagens. Mas em caso você queira que eu possa fazer um tutorial, ensinando as minhas técnicas de recorte, que eu não uso somente uma. Você pode deixar na descrição, aí nos comentários, na verdade. E a gente pode estar fazendo um tutorial especial para isso. Vamos lá, eu importei a nossa passista aqui e o nosso pandeiro, que são símbolos também do carnaval. Ela já tem umas cores, e eu vou aproveitar essas cores que ela tem, esse azul no canto do rosto, e também essa cor um pouco mais dourada, uma luz amarela que está nela. É uma luz fria e uma luz quente, eu vou aproveitar essas duas luzes mais na frente. Após os nossos objetos importados, eu vou só aumentar, esticar esse pandeiro para ele ter uma perspectiva de que ele esteja um pouco mais de frente. Ele está com a inclinação muito deitada, então eu vou esticar ele, que ele vai aparecer, apertando Shift e puxando aqui neste ponto de ancoragem de cima, para ele parecer que ele está visto mais de frente. Isso vai mudar um pouco a perspectiva do pandeiro. Após isso, vamos clicar na nossa passista. Vamos criar uma máscara de camada, já está criada aqui. Clicar em cima dessa máscara e digitar Ctrl I. Ela vai sumir. Por que eu estou fazendo isso? Para mim fazer esse recorte daqui de baixo. Eu prefiro fazer dessa forma, que aí depois de a passista sumir, eu vou com o pincel, ferramenta pincel, tem que estar em branco aqui, isso aqui está preto, Nós temos que estar em branco, para poder aparecer novamente a nossa passista. Já fazendo o recorte aqui embaixo. Ela já aparece fazendo o recorte na parte inferior do pandeiro. E aí nós vamos mudar a cor deste pandeiro. Para ficar com a cor mais bonitinha, eu vou colocar um amarelo. Antes, deixa eu importar aqui, eu já separei as cores que eu vou utilizar neste projeto. Que são estas cores aqui. Vamos deixar ela aqui embaixo e vamos fazer a seleção do tampo do pandeiro. Uma das seleções que eu vou fazer é na varinha mágica. Após fazer a seleção, vamos em Command J. Selecionei aqui a camada do tampo do pandeiro, da pele na verdade. E com essa camada duplicada, eu vou aqui embaixo, onde está os efeitos, onde a gente pode aplicar os preenchimentos de ajuste da camada. E vamos em cor sólida. Após aparecer as cores, a paleta de cores, então vamos selecionar este amarelo aqui. Para quem quiser ver, o hexadecimal é este, FFBE55. Vamos clicar em OK. E aí, para aplicar em cima do nosso objeto, vamos apertar Alt, com a opçãozinha aqui, que ele vai aparecer,
ele vai aplicar somente no pandeiro. E eu vou mudar para multiplicação, que ele vai pegar a textura. Toda a textura que tinha no objeto, ele vai reconhecer. Eu vou só diminuir um pouquinho mais esse preenchimento para ele pegar um pouco mais da textura e da luminosidade que tem na pele do pandeiro. Ok, após isso nós vamos reativar nossa passista. E aí nós vamos fazer o nosso fundo. Para fazer o nosso fundo, vamos também de novo no preenchimento aqui, né, nas opções de ajuste de preenchimento, vamos em cor sólida. E nós vamos selecionar uma cor lilás para o fundo. Vamos pegar esse lilás aqui, que ele é o mais claro, aplicar OK. E aí nós vamos abrir o nosso Illustrator. Após abrirmos nosso Illustrator, nós vamos na ferramenta caneta, posicionar a nossa caneta no centro e clicar na parte de cima, né, parte superior da prancheta. Vamos selecionar a nossa linha que nós fizemos e vamos mudar aqui, né, para ele ficar o contorno. Após isso, nós vamos mudar o nosso perfil de uniforme para este aqui, perfil de largura 4, e modificar o tamanho, né, do nosso traçado para a espessura 20 e modificar a direção aqui, virar vertical. Vamos em objeto e expandir a aparência. Após isso, nós vamos novamente em objeto, repetir radial. Vamos mudar aqui a direção até chegar nos pontos. E nós aumentamos aqui a nossa quantidade para 20. Vamos fora e vamos centralizar essa imagem. Após isso, vamos em efeito, distorcer, transformar e torcer o nosso objeto, né? Vamos deixar ele aqui nos 40 graus e clicar em OK. Novamente vamos em objeto e expandir a aparência para que ele fique dessa forma. Vamos clicar agora, vamos selecionar o nosso objeto, após estar ele selecionado aqui, né? Vamos clicar em Ctrl C e vamos exportar o nosso projeto aqui para clicando Ctrl V e camada da forma. E aí nós vamos ter lá no fundo o nosso efeito. Vamos aumentar aqui para que ele possa ficar maior e ficar mais agradável. E vamos mudar, que ele transformou numa forma, se você exporta daquele jeito, ele vai virar uma forma, então você pode mudar a cor facilmente dele. E vamos para este aqui mais escuro. Não ficou tão escuro assim, vamos puxar aqui um pouquinho mais. E está feito o nosso fundo. Vou aplicar aqui um efeito, né? Você pode fazer isso aqui no preenchimento, aplicando um efeito de degradê. Mas eu gosto de fazer assim. Vamos dar uma luz no fundo, clicando em criar nova camada, a ferramenta pincel, nós vamos diminuir aqui mais o tamanho. Vamos selecionar este roxo aqui e vamos clicar no meio. Vamos modificar aqui só a dureza. E vamos clicar em OK. E mudar para divisão. Aplicando esse efeito de luz no fundo, né? Vamos jogar aqui um pouquinho mais no meio. Diminuir mais a opacidade do objeto. E tá OK. Vamos selecionar todos eles. Você pode converter ele em objeto inteligente e aplicar um efeito de ruído. Vamos aqui em ruídos e adicionar ruído. Ele vai ficar esse efeito aqui como se fosse um glitterzinho no fundo, né? Não é bem um glitter, mas ele vai dar essa característica. Você deixar em gaussiana e monocromático, ele vai parecer este efeito de glitter. Aí fica daquilo que você gosta. Eu gosto mais ou menos não muito forte nem muito fraco. Vamos deixar mais ou menos próximo àquele valor que estava. Estava em 3. OK. E nós já temos o nosso fundo pronto. Agora nós vamos importar para o nosso projeto
aqui umas penas, né, que eu também achei no Freepik. Você pode, como eu vou deixar na descrição, como eu já falei, vou deixar na descrição todos os links aonde eu baixei, as fontes que eu vou utilizar neste projeto. Então vamos exportando aqui nossas folhas, aproveitando para lembrar para você curtir e se inscrever no nosso canal. Após as nossas folhas selecionadas, né, nós vamos puxar ela, nossas penas, desculpa, folhas não, penas. As nossas penas selecionadas, nós vamos colocar ela numa disposição aqui que fique agradável. Tem mais uma outra pena bem aqui. Vamos aumentar só um pouquinho mais a quantidade de penas azuis. Vamos mudar a rotação dela. Colocar um pouco mais aqui embaixo. Mudar mais a inclinação dessas outras também. Elas estão muito distantes. Essa outra aqui de baixo. E vamos selecionar todos. E vamos agrupar todas a nossa camada em Ctrl G. Vamos arrastar até entre a camada do nosso pandeiro e do fundo, para ficar esse efeito como está aparecendo aqui. Vamos puxar essa pena que não está aparecendo muito aqui. Vou puxar essa para cá. Arrastar aqui um pouco mais para baixo. Centralizar. Vamos ver, só verificar se esse objeto está centralizado. Eu vou vincular esses 3 objetos que são parte, né, do pandeiro. Vamos centralizar ele. Tá centralizado. Amanhã nós vamos arrastar um pouquinho mais para o meio. Vamos tirar essa ancoragem, né, para que ele não mude. Aqui é também a nossa máscara de camada. Vamos clicar aqui no meio de novo, que ele volta a ancoragem. E vamos agrupar todos esses 3 objetos aqui. Aliás, esses 4 objetos, para fazer um só grupo, né? E vamos organizar ele assim. Vamos criar um grupo aqui em comando G. Vamos criar o grupo do fundo, né? BG, do background. Penas. O modelo. E OK. Agora nós vamos utilizar o efeito de luz, né, iluminação. Eu gosto sempre de aplicar alguns efeitos de iluminação nos meus projetos, né, que é aqui na modelo. Nós vamos aproveitar essa luz que tem nela. Você vai clicar em uma nova camada, selecionar esse azul que está aqui nela e vai diminuir um pouco mais e vai clicar em cima dela. Ele vai fazer este efeito. E vamos mudar para divisão. A gente percebe aqui que ficou um efeito de luz. É como se tivesse um ponto de luz, um foco de luz em cima dela, fazendo com que pareça, né, que a luz está vindo mesmo. Realmente tem uma luz que está vindo deste canto. Da mesma forma, nós vamos fazer do outro lado, selecionando este amarelo. Vamos clicar em B. Selecionar o amarelo, clicar aqui em cima e mudar para divisão. Vai fazer o mesmo efeito de iluminação. Na modelo, nós vamos aplicar uma técnica, né, que eu gosto de dizer de luz e sombra. Tem um termo em inglês, mas eu sou péssimo em inglês. Eu não vou me arriscar aqui não, passar essa vergonha com vocês. Mas brincadeiras à parte, vamos fazer um efeito de sombra primeiro. Vamos vir aqui em curvas, né? Eu gosto de fazer sempre em curvas. Tem outras formas, né? Outras pessoas utilizam aqui o nível, outros a exposição. Eu gosto de fazer em curvas. Então você aplica o efeito somente na modelo. Ctrl I. E aí você na ferramenta do pincel, você vai deixar mais escuro alguns locais. Tá, tem uma iluminaçãozinha, mas eu quero deixar um pouco mais escuro aqui o modelo,
para dar um efeito maior. E agora nós vamos fazer, vou deixar aqui sombra. Tá? Sempre é bom identificar nas camadas os nomes dela, para você ter uma facilidade caso queira trocar alguma coisa, né? Modificar, para você identificar mais rápido o que você está trabalhando. Agora vamos fazer a mesma coisa para curvas. E agora vamos jogar para cima, para deixar ela bem iluminada. Deixar uma cor clara. Vamos aplicar o efeito na nossa camada e vamos em Ctrl I. Isso aqui eu vou aplicar uma luz de recorte nela. Vamos novamente na ferramenta pincel. E eu vou aplicar uma luz de recorte nela. O que seria essa luz de recorte? Essa luz mais clara ao redor dela, no contorno dela. Vamos mudar aqui o nosso Blender para divisão. Que isso vai aplicar um volume e o efeito também de iluminação ao redor da nossa modelo. Foi excessivo aqui. Vamos tirar um pouco mais do lado. E vamos aplicar também alguns pontos do rosto dela, onde tem mais iluminação. Vai ficar marcado assim? Não, não se preocupe que não vai ficar marcado. Eu vou só aplicar nos contornos. Se você usar a mesa digitalizadora é muito mais fácil. Eu estou aqui utilizando o mouse é um pouco mais difícil de fazer esses contornos, mas com o tempo você vai pegando mais o jeito. Vocês estão vendo que eu estou aproveitando os pontos onde já tem iluminação. Eu só vou expandir, aumentar um pouco mais. E aqui nessa ferramenta, né, na ferramenta borrar, eu vou utilizar esse brush aqui, que foi um brush que eu baixei de um canal também no YouTube, e vou espalhar, né? Você pode, eu posso estar deixando também o link do canal que eu baixei o brush. Você vai lá, assiste o vídeo, é muito bom. Os tutoriais desse cara é de desenho, ele usa para fazer desenho, mas eu usei para mim adaptar, né? O Photoshop é muito disso, você aprende algumas técnicas de outras coisas e adapta. Você não tem que se prender somente a aquilo que você aprendeu aqui de uma técnica, de um vídeo no tutorial no YouTube, de um canal próprio do Photoshop. Você pode adaptar essas suas técnicas de outras coisas, né? Eu aprendi isso vendo ele fazendo no desenho digital. Então vamos lá, vamos ver, ó. Tirou esse efeito de luz, olha a diferença que dá. Então é um efeito de luz de recorte que é usado também na fotografia. Outra técnica também que eu aprendi, isso na fotografia, que também eu faço trabalho de fotografia, né? E ok, após isso, a nossa modelo selecionada, nosso efeito todo aplicado, nós vamos colocar o nosso texto. Vamos clicar aqui e digitar carnaval, né? Carnaval. Após isso, nós vamos vir na ferramenta texto. Na própria ferramenta texto, nós temos aqui, ó, esta ferramenta que é o efeito distorcido. Vamos clicar nele, selecionar o estilo para arco. Vamos usar esse modelo arcos aqui e mudar a curvatura, diminuir a curvatura e a distorção vertical, é isso? Não, vertical, um pouco para cá, para dar essa forma mais inclinada, e a distorção horizontal para fazer esse efeito de que o texto está um pouco maior de um lado. Vamos diminuir um pouco mais a distorção vertical, deixar em 4, a distorção horizontal em menos 32 e a curvatura em mais 27. Após isso, nós vamos duas vezes, né, em como de J, e vamos fazer 3 camadas. A camada de baixo, que é essa camada branca, vamos mudar primeiro as cores aqui. Vamos deixar essa segunda camada, né, contando de baixo para cima, com este lilás mais escuro. Vamos selecionar
aqui em cor, com esse lilás mais escuro. E na camada de cima, nós vamos utilizar aqui um magenta, né? Uma cor rosa. Na camada de baixo, que é a camada branca, nós vamos clicar 2 vezes nele para abrir o nosso estilo de camada. Vamos em traçados e vamos deixar ele aqui em 24 pixels, posição externa, modo de mesclagem normal, e vamos clicar em OK. E na camada de baixo nós vamos só segurar o Shift e abaixar, apertar a tecla, a seta, né, para baixo e soltar o Shift e aos poucos só mudando um pouquinho para o lado. Tá pronto o nosso efeito. Eu vou transformar ele em um objeto inteligente. Vamos aumentar um pouquinho mais ele. Jogar aqui um pouquinho mais para baixo. E vamos em perspectiva agora. Modificar a perspectiva dele e a rotação para parecer um pouquinho mais que está um pouco mais inclinado, né? Fazendo uma curvatura um pouco mais inclinada, bem estilo mesmo carnaval, bem lúdico. E embaixo nós vamos colocar a nossa data. Deixa eu arrastar aqui, que vai ser aqui na parte de baixo. Nós vamos fazer o nosso texto. A fonte do carnaval foi essa fonte aqui, ó. Não vou pronunciar, como eu já falei, meu inglês é péssimo. Mas vamos utilizar aqui embaixo uma outra fonte. Não, desculpa, essa aqui não. Vamos clicar e vamos modificar aqui para a data, né? Vamos colocar, acho que o carnaval é dia 23 de fevereiro, é isso, né? Vamos supor, 23 de fevereiro. Traço 19 horas. Supondo aqui que o evento vai ser nesse horário. Vamos mudar ele para Pitching, eu acho que é isso, essa forma. Eu vou me arriscar nesse aqui, que é o nome da fonte. Essa aqui. E vamos modificar para essa cor do lilás. Mas não vai aparecer aqui. Vai. Vamos lá, vamos já modificar. Na ferramenta retângulo, nós vamos selecionar o retângulo arredondado. E vamos praticamente contornear o nosso objeto. Arrastar para a parte de baixo e selecionar esse azul para fazer um contrastezinho legal, para dar um destaque maior no nosso texto, que é o horário e a data do evento. Vamos deixar esse fevereiro todo maiúsculo. Fevereiro todo maiúsculo, pronto. Dá um espaço aqui e vamos centralizar o nosso objeto. Ok, texto aplicado. Agora vamos para extrair, né? Vamos pegar esse texto aqui novamente e o texto aqui de cima. Opa. Texto de cima, Command G, texto. Gente, se eu ficar falando Command G, me desculpa, é porque eu costumo utilizar o Mac no meu trabalho. E aqui em casa eu uso o Windows, né? Não tenho condições para o Mac, não. Mas no trabalho eu utilizo muito o Mac e eu acabo falando às vezes o Command G, mas é Ctrl G, tá?
Agora nós vamos importar os confetes, né? Lembrando que eu peguei esses confetes no FreePic, mas eu vou estar disponibilizando para vocês o link aí na descrição. Aproveitando o momento que está importando, não se esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal, né? Também de curtir, dar força. Eu estou começando esse canal agora e eu estou com esse intuito de ajudar vocês. Eu sei que tem muitas vezes, tem vários tutoriais no YouTube, né? Então, mas tem muitas técnicas, muitas coisas que as pessoas não utilizam, não ensinam para quem está aprendendo. E o meu intuito é de ensinar essas pessoas que estão aprendendo, outras que já até sabem, mas precisam de uma técnica diferente, né? Eu logo quando comecei, eu precisei tanto aprender na marra algumas coisas, porque não tinha ensinado no YouTube. Tem pessoas que ensinam mais com os cursos. Não quero derrubar quem faz curso, que nunca vou também fazer isso. Nunca vou conseguir, né? Não sou tão grande assim. Mas é para ajudar aqueles que estão procurando uma solução para fazer seus posts, né, seus trabalhos nas suas... para aqueles que estão começando, aqueles que são freelancer, ou também que trabalham em agência. Então vamos lá. Após os confetes serem importados, nós vamos aumentar aqui esses que estão mais desfocados para dar aquela perspectiva de profundidade, né? Vamos aumentando, vou espalhar aqui também do outro lado, mudar a posição, fazer uma rotação do objeto. Você pode ver que parece que os confetes estão caindo, né, dessa forma. Vamos lá selecionar todos os confetes, Ctrl G, e aí vamos mudar aqui com Fetch. Clique em OK, arrasta. E aí vamos aplicar mais desses efeitos que eu apliquei de luz, de iluminação. Mas selecionando aqui algumas cores, até mesmo essas cores que estão aqui, vamos criar uma nova camada, apertar o I, né? O I não, desculpa, o Alt, e vamos selecionar essa cor aqui para ver se ele vai ficar legal. E vamos clicar, selecionar aqui B, aumentar o tamanho do nosso pincel, clica aqui e muda para divisão. E aí ele vai fazer um efeito como se tivesse uma iluminação. Vai até aplicar um pouco mais de efeitos no nosso background. Vamos espalhar essas embaixo, aqui em cima. E aqui embaixo nós vamos aplicar da cor azul. Selecionando novamente a ferramenta pincel. Vamos mudar para divisão e jogar aqui em cima, fazendo o efeito de iluminação aqui também. Como se fossem as luzes, né, dos LEDs que são utilizadas nas festas de carnaval, né, nas festas, nos bares, em todos os locais. E aí vamos aplicando em alguns pontos aqui do nosso projeto para fazer esse efeito bem alegre e divertido que é o carnaval. E pronto, vamos selecionar todos as nossas iluminações, os nossos pontos de luz. Eu coloco aqui, eu falei que eu não ia falar inglês, né? Mas vamos lá, vamos colocar esse aqui, o lens. E pronto, nós temos o nosso projeto pronto. Esse é o nosso projeto de posts para as nossas redes sociais. Você pode modificar, implementar algumas coisas, tirar esse modelo, botar só o texto, nesse pandeiro colocar, mistificar, colocar alguns outros elementos de carnaval e você brincando com a sua
criatividade, com esse processo criativo que você tem durante o seu projeto. É muito importante que você vá brincando, que você vá testando. Eu, antes de fazer esse projeto, antes de fazer esse vídeo, eu fiz esse projeto sozinho e fui testando diversas formas que ele pudesse chegar neste ponto. Então, para que nós possamos fazer mais vídeos desses, pedimos novamente que você possa contribuir, se inscrevendo no nosso canal, também compartilhando para os seus amigos e curtindo, deixando seu comentário com críticas, né? Eu aceito críticas também, claro, com todo o respeito. Estou começando, então tem muitas falhas, sei disso, vou consertar e vamos trabalhar sempre para que possamos chegar até você o melhor conteúdo. Pretendo fazer o melhor conteúdo da internet, isso aqui eu quero ser. Mas vamos trabalhar juntos para construirmos aqui uma comunidade no Photoshop que possa se ajudar o próximo, né? Às vezes o design, algumas pessoas não gostam muito de ensinar as suas técnicas, mas eu gosto de ensinar. Eu acredito que o conhecimento ele é capaz de fazer você se desenvolver e chegar a locais onde você nunca pensou chegar. Então, o meu intuito aqui é de ajudar cada um de vocês a aprender, assim como eu aprendi. Muitas técnicas eu aprendi sozinho, eu me desenvolvi sozinho, fiz um curso, né, de técnico em computação gráfica, aprendi muitas coisas, mas eu quero ajudar vocês. Então, muito obrigado. Por hoje é só e fiquem ligados. Até a próxima. Valeu!